Olá pessoal, professor Rodolfo falando aqui. Eu vou dar minha opinião sobre essa prova aí da Petrobras, né? A prova executada pelo Sebrasp, uma prova, na minha opinião, um pouco atípica, tá? Uma prova que não cobrou muito conhecimento, porém uma prova que ela teve alguns aspectos que a tornou um pouco difícil. Então eu vou falar aqui sobre minha opinião sobre essa prova, tá? Bom, pessoal, então tá aqui a prova de conhecimentos específicos. Essa prova foi dividida em três partes, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O bloco 1 trouxe 28 questões, o bloco 2 e o bloco 3, 21 questões cada uma, totalizando as 70 questões. Essa prova foi a prova aí da Petrobras, tá? De engenheiro de equipamentos elétrica. Essa prova foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2022. O bloco 1 aqui, como um todo, ela era para ser a parte mais difícil da prova, e na verdade não, foi a parte mais fácil da prova, na minha opinião, tá? Eram 28 questões de disciplinas como eletromagnetismo, máquinas de corrente contínua, máquinas de indução, máquinas síncronas, transformadores, circuitos elétricos, em corrente alternada, em corrente contínua, circuitos trifásicos e também sistemas de análise de potência. Então, na minha opinião, o aluno que estudou especificamente essas matérias, ele saiu muito bem nesse bloco 1 aí, conseguiu uma boa nota. A minha estratégia, né, para os alunos foram: estude português, inglês e bloco 1. Depois, bloco 2, se der tempo, estude bloco 3. Quem seguiu essa receita provavelmente deve ser um dos aprovados aí neste certame, tá? Então vamos lá. Por exemplo, essa questão aqui, ó, de eletromagnetismo, ela trouxe aqui a questão 51 e 52. Eu gostei dessas questões, elas foram inteligentes, não são difíceis. Quem tinha um conhecimento da matéria não teve dificuldade. A 53 teve um erro de digitação, provavelmente será anulada essa questão. Questão 54 e 55, cobrava aí um circuito em série, em paralelo. Ele tinha um pequeno pega, tá? Se você não viu a resolução, clica aqui embaixo, você vai ver toda a resolução dessa prova. Eu resolvi toda a prova. Então foi uma questão inteligente. A questão de 56, né, ela trouxe aqui um pequeno pega, tá, que é em hertz. Quando a gente calcula, né, a frequência de ressonância desse circuito, a gente pode calcular em hertz ou em radianos, tá? Então, seria mais inteligente se eles tivessem colocado 10 hertz, né, para pegar o candidato desprevenido. Essa aqui, 1 hertz já era de cara que não era. E essa pergunta aqui é uma pergunta capciosa, né, que deixou aí o pessoal realmente, algumas pessoas podem ter errado essa questão 57, porque de fato rola uma dúvida se a corrente é máxima ou se é mínima, tá? Lembrando que de fato ela é máxima. Aqui a gente teve uma questão, né, de circuitos trifásicos aí, é um circuito equilibrado e ele faz algumas assunções, o ângulo aqui da carga, né? Então o aluno que já sabe como é que se comporta a carga aí não teve dificuldade nessa questão. Porém, essa questão 60 eu achei muito fraca, muito sem pé nem cabeça, muito... já deu aqui, a gente sabe que a questão é uma questão muito simplória, a meu ver. E a questão aqui, tá? Ele falou, né, de uma carga desequilibrada, uma questão inteligente, essa 59, porque ele deu aqui, né, esse fio ligando os nêutrons, então a carga é interessante. Essa questão aqui de 61, 62, 63... é uma questão de transformadores. A minha opinião é que houve algum erro aqui em alguma digitação desses valores, tá? Apesar de que isso não impedia de se fazer a questão, porque os valores foram meio discrepantes, né? Tanto essa da potência quanto essa aqui da impedância de entrada, sabe? Foi muito discrepante. Não era aquele negócio que você chega aqui e vai dar 1.48 MHz ou 1.52 MHz, sabe? Dava muito grande. Então eu acredito que houve algum erro aqui, porém não deve anular nem nada, né? Deve mudar aqui um gabarito, porque a conta está claramente errada. A questão 64 deve ter derrubado muita gente, né? Quando fala que o motor síncrono não tem torque de partida, e a gente sabe que não tem. Eu falei isso para meus alunos, se eles lembraram disso aqui, marcaram certo sem nem pestanejar, tá? Mas pode ver que é uma questão muito rápida aqui, muito... A 66, assim, é talvez o principal motivo, né, de se usar um motor síncrono hoje ainda é para correção de fator de potência, né? Então, questões muito rápidas, muito direta. Não explorou nem um diagrama fasorial, né? Que era de se esperar. Esse bloco 1 era para ser pesado, era para ser difícil. Então, a gente teve aqui, tá, uma questão aqui
uma questão aqui também de máquinas de indução, né? Ele deu aqui alguns conceitos. A meu ver, essa 67 ela causa dupla interpretação, porque a gente não sabe se ele está falando da potência ativa ou da potência aparente, né? Não custava nada ter especificado. Então isso aqui causou dúvidas e não avalie nada, tá? Todo mundo, qualquer pessoa que estudou o mínimo, ele sabe resolver essa questão 67, só porque aqui a gente não sabia exatamente o que o avaliador queria, né? A gente teve aqui essa 71 muito direta aqui, com uma questão de máquinas de corrente contínua, né? Tivemos aqui também, aqui já terminando o bloco 1 praticamente, a gente teve aqui 4 questões praticamente de PU, aqui assim, era direto, sabe, poderia ter explorado um pouco mais, ter mudado as bases aqui, sabe, ter complicado um pouco mais. Essa questão aqui praticamente não exigiu cálculo, a única que existiu cálculo aqui foi essa 75 e ela trouxe esse ômega aqui que talvez ainda causou dúvidas, né, no candidato, porque uma grandeza em PU não tem essa unidade ômega aqui. Tá? Então, assim, explorou pouco, tá? Poderia ter complicado um pouco mais aqui essa questão. A questão 76, 7 e 8 foram questões interessantes. Eu gostei aqui, né, da 77 e da 78, por exemplo, que são coisas que, assim, para ver se o candidato sabia mesmo a diferença entre os tipos de faltas elétricas que a gente tem. Porém, essa 76 aqui eu não achei nenhuma referência falando que para-raio possibilita especificação, tá? Na verdade, o para-raio, o que você precisa dele é saber a sobretensão ao qual ele vai estar submetido, tá? Então, alguns tipos de falta podem até causar sobretensão, mas não é o principal caso, tá? Então, assim, essa questão 76 aqui eu achei muito ruim nesse sentido. Questões aqui, né, entrando aqui no bloco 2, o bloco 2 já começa a ser um pouquinho mais difícil, mas também nada muito diferente aqui já do bloco 1. E a gente tem essa aqui de subestação, né? As questões 7, 9, 80 e 81 foram questões até boas, né, para quem deu uma lida ali na matéria, conhece isso aqui, né, que é o arranjo disjuntor e meio, né? Então, foi uma questão boa, assim, não tenho muito o que comentar. Só que a questão, aí a gente chegando aqui, né, uma de ligação do motor que tem 12 pontas acessíveis aí, né? Ele é um motor aí com 6 bobinas, então ele tem 12 terminais disponíveis para a gente fazer diversas ligações com 4 tipos de tensão, né, com 4 valores de tensão. Porém, o 82 pecou no seguinte, né? Ele falou que o esquema é para 220 volts. A gente não sabe qual era a tensão da bobina. Ele poderia ter dito, né, qual que era a tensão sobre a bobina para a gente resolver essa questão. Então, no meu ver, foi uma questão aí que faltou um dado importante para se resolver a questão. Essa questão 84 aqui, quem deu uma lida nessa questão de sinalizadores acabou se dando bem. Apesar de que eu acho que foi uma questão bem atípica, assim. E a 85, a meu ver, assim, não faz o menor sentido falar que uma partida indireta, né, ela reduz o custo de implantação. O que as literaturas dizem sobre isso? As literaturas simplesmente dizem que esse custo de implantação é porque numa partida direta você tem cabos mais robustos e proteção mais robusta, só porque o pessoal esquece que a gente tem numa partida indireta também com autotransformador, né, com chave compensadora, com soft start, tudo isso causa custos, né, da implantação. E assim, é uma comparação um tanto quanto sem sentido a meu ver, porque por que se usa a partida indireta? Ela é para reduzir a corrente. E qual que é a vantagem de se reduzir a corrente? É a gente não ter o afundamento de tensão, tá? E o afundamento de tensão causa problema em toda a instalação, né? Então, um dos principais motivos de se ter uma questão da partida indireta é essa e não simplesmente para redução do custo, tá? Então, assim, eu não gostei muito dessa questão porque ela causa dupla interpretação e tal. A questão 86 até 89 é uma questão aqui de instalações elétricas, tá? Eu não esperava que viesse uma instalação elétrica predial numa prova como a da Petrobras, tá? Eu confesso que foi aí inesperado, apesar disso estar no edital, né? Como a empresa tem instalações térmicas, plataformas, instalações industriais grandes, eu esperaria algo mais voltado ali para instalações industriais, tá?
Meu ponto aqui de crítica é que essa imagem estava muito pequena, então não ficou legal essa imagem, tá? Ela poderia ter mudado, ter sido outro tipo de questão, porque isso aqui é ruim de se ler na hora da prova, né? Principalmente quando o candidato ali está com a cabeça um pouco quente. E tinha algumas perguntas, por exemplo, né, um amperímetro conectado em paralelo, né? Esse tipo de questão parece parece que a gente está continuando fazendo a prova de português, que o cara só muda uma palavra, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de questão porque, a meu ver, não avalia tanto assim. Temos aqui também, né, continuando aqui, a gente tem as questões 90, 91 e 92 aqui falando, né, sobre proteção. Na verdade, ele está perguntando se a gente conhece, tá, alguns equipamentos de proteção e não sobre a proteção em si, que é sobre o disjuntor aqui de oxofluoreto, né? É uma questão, assim, você tinha que ter conhecido um pouquinho, né, saber que esse gás é um gás inerte, que duradouro e tal. Do relé Buchholz também, que ele é muito confundido aí com o relé de pressão e o relé de sensível a gás, tá? Então, tinha que saber um pouquinho. Apesar de que esta questão 91, por exemplo, ela é um pouco polêmica, porque o relé Buchholz, ele junta as funções, ele tem a função tanto ali de uma questão de sensibilidade a pequenas variações de pressão do gás, e há uma variação brusca, né? Esse relé ele tem essas duas funções. Porém, a variação da carga, de fato, ela não provoca esse gás, né? Mas desde que ela esteja na sua condição nominal. Se tiver uma sobrecarga, vai haver geração de gás e aí ele vai atuar. Então, assim, isso leva a muita interpretação do candidato. Então, não é questão legal. A questão aqui 92, não tenho o que comentar, né? O pega aqui era a gente saber que o óxido de zinco é diferente do para-raio convencional, tá? Chegamos aqui então à questão 92 a 96, não tem problemas nessa questão aqui, tá tudo em ordem, é uma questão até fácil. A parte difícil dela aqui foi essa questão aqui 96, né, que ela teve um pega, que a V de entrada é a fração da soma de V1 e V2. E aí o que acontece, né? Na verdade não é V de entrada aqui, de certa forma é a tensão de saída, V de saída, que é aí uma proporcionalidade, tá? Que o V de entrada ele está marcado aqui, ó, nessa parte da figura que ele está curto-circuitado. Então, mas nada contra a questão, né? Ela estava indicado aí. Bom, e aí chegamos aqui às questões 97, 98, 99 de eletrônica de potência. Eu confesso que eu não esperava esse tipo de pergunta, porque isso aqui a pessoa que nem leu a matéria, ele tem uma noção de como se responder isso aqui, né? Eu esperava um pouco mais ali de um pouco de teoria ali de inversores ou de controladores de CACA, alguma coisa nesse tipo, né? Algumas questões mais clássicas, mais pesadas, mas não. Basicamente ele inverteu aqui o aumente pelo diminui, né? E, enfim, tornou a questão errada, 97. A 98, ela está clara a pessoa que conhece o que é uma CPU, né? Ou a parte ali de controle de um inversor sabe que essa 98 estava correta, então não exigia nada. E a 99, na verdade, ela é assim também, na verdade, ela cobrava mais que você soubesse o que é uma válvula de estrangulamento do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu não gostei muito dessas questões de eletrônicas de potência, porque ela não cobrou conhecimento de quem realmente se dedicou e estudou essa parte da matéria. E aí a gente entra aqui no famigerado bloco 3. Eu falei para meus alunos, bloco 3 vocês não vão estudar, a gente só tem 2 meses para a prova, não vale a pena a gente focar nessas matérias, porque o bloco 3 é o seguinte, era um monte de matérias de engenharia mecânica, que é compressores, bombas, ciclos termodinâmicos, tá? Então são coisas que normalmente o engenheiro eletricista ele não tem tanto conhecimento assim, tá? A gente não vê isso na faculdade. E tem essa outra parte aqui que é uma parte mais ali do início do curso, né? Que geralmente as pessoas já esqueceram. E mesmo quem se dedicou e estudou isso aqui provavelmente errou questões, tá? Ele errou questões, porque o bloco 3 foi o bloco inesperadamente muito mais difícil da prova. Eu esperava o bloco 1 mais fácil, o bloco 3 foi aquele bloco mais difícil, né? Não deveria ser, mas enfim. Ele trouxe questões inteligentes, porém algumas questões aí, assim, bem
fora da caixinha, né? Essa questão 100, por exemplo, ela está muito mais voltada ali para eletromagnetismo, né? Que isso aqui é lei de Gauss, né? Lei de Gauss na veia, então poderia estar lá, mas ela veio aqui na parte de cálculo. Na verdade, isso aqui é um vetor, a gente saber qual é o módulo de um vetor. Essa questão 101 é uma questão inteligentíssima, porém ela exigia muito cálculo para uma prova que não trouxe tanto espaço assim para cálculo, tá? Vale lembrar isso, que essa prova estava muito condensada, sem espaço. A 102 também é uma questão inteligentíssima aí de uma integral de linha, porém é uma integral que você chegava em valores ali de trigonométricos difíceis de você perceber como é que você sairia daquela integral. Então é uma questão que assim, era melhor o candidato essas duas ter deixado em branco se ele não tivesse pelo menos aí uns 20 minutos para pensar sobre elas e resolvê-las, tá, na prova. Apesar de eu ter gostado dessas questões, eu achei elas muito acima do nível, né? Bem difícil mesmo. A gente tem aqui então a questão 103, 104, foram questões de EDO, questões fáceis, mas assim, é aquele fácil que o candidato tinha que lembrar alguns conceitos. Gostei bastante dessas questões, tá? Porque ela trouxe ali para ver o candidato, ela tem uma percepção, né, do que é resposta homogênea e resposta particular. Então 104, 103, 104, muito bacana. Questão 105, 106, 107, tirando a 105, assim, que é uma particularidade, sabe? Matriz nilpotente não é uma matriz tão conhecida assim, eu acho que eu duvido muito que tenha alguém que tenha estudado de fato, assim, vou estudar matriz nilpotente para essa prova, assim. Ele pegou ali um dos vários tipos de matriz que tem e jogou na prova, tá? Então, para resolver essa questão, você tinha que saber o que é uma matriz nilpotente, que é uma matriz que elevada a n, ela dá igual a zero, né? Sabendo isso, ele praticamente definiu essa propriedade aqui, né? Então, você já conseguiria resolvê-lo. A 106, você tinha que saber que era um sistema possível, porém não determinado, né? Então, combinações lineares de um dos resultados homogêneos, ele vai também ser um resultado, né? E a 107, ela tem um pequeno problema. Por quê? Ao afirmar que essa matriz é diagonalizável, ele não falou ali em que conjunto ele é diagonalizável. Por quê? Ela possui, né, a matriz aqui de transformação, ela possui autovalores complexos. Então, o que acontece? Ela é diagonalizável no espaço dos complexos, porém, ela não é diagonalizável no espaço dos reais. Então, essa matriz aqui, ela admite duas respostas a depender de onde a gente está trabalhando, e aqui ele não falou, então tem um erro aí nessa questão. Questão aqui, né, chegando já ao final da prova, questão 108 e 109. Eu achei questões assim bem ruins. A gente tem tanta coisa de controle, né, que podia ter sido cobrado. A gente cobrou uma particularidade aqui, uma particularidade que na verdade o avaliador só mudou o sinal aqui, né? E é isso assim, não sei, sabe? É muito, muito particular. A gente poderia ter explorado muito mais outras questões aqui. E a questão aqui 109, o problema dela era esse monótono aqui, né? Que assim, talvez a maioria das pessoas não saibam o que significa monótono, né? E não é nem tão específico assim de controle, né? Isso é de funções. A questão 110, questão bacaníssima, né? Para você aplicar Hoof-Horitz, né? Que é para a gente saber ali a estabilidade do sistema, então é uma questão muito boa. Questão 111, 112, 113, uma questão aí bem fora da caixinha. Por quê? Isso aqui já é uma das últimas matérias ali de estatística que a gente vê. E quando o edital traz apenas probabilidade estatística, isso dificulta muito a vida do candidato, porque só isso é um mundo de matéria. Então, o candidato que seguiu uma estratégia como a que eu passei, de que não vale a pena você focar tantos esforços, né, nesse tipo de matéria, por quê? Duvido que alguém tenha estudado de fato, né, essa matéria que a fundo para essa prova. Isso assim, é uma matéria mais ali esperada por pessoal que fez ciência de dados, que fez prova de estatística, né? Algumas coisas mais específicas, né? Não para uma prova de engenheiro eletricista. Então eu achei essa pergunta aqui muito deslocada, muito além do que era necessário. Apesar de que estava no edital, né, probabilidade estatística, isso aqui faz parte de estatística. Questões aí de 114 a 118, tá? Então ele fez aqui 5 questões sobre compressores, ciclos termodinâmicos, máquinas e turbinas.
Eu esperava questões mais fáceis nesse sentido. Essas questões aqui, provavelmente, para o engenheiro mecânico, elas são muito fáceis, mas não para o engenheiro eletricista, porque a gente não tem conhecimento, né? A gente não vê isso na faculdade, então quem não estudou por fora não saberia responder isso aqui, porque são coisas muito particulares. Você está avaliando máquinas, né? Então você está comparando máquinas ali mecânicas, né? Turbina, compressores, com os ciclos termodinâmicos dela. Então, é difícil, né? Difícil isso. Então, assim, eu achei além, sabe? A gente poderia ter pegado a dificuldade, jogado lá pro bloco 1 e deixado aqui um pouco mais fácil, tá? Nesse bloco 3. A questão 19 e 120, assim, apesar de que não é parte de elétrica, eu achei tranquilo, tá? Apesar de que a 119 ainda exigia que você soubesse o que era uma bomba, mas como tinha no edital, essa aqui é uma da parte, por exemplo, que eu esperaria que viesse mesmo, que é só saber categorizar ali as bombas e os fluidos, né? Apesar de que a 120 aqui, ela trouxe aqui um pouco de dificuldade quanto ao termo carga manométrica, né? Porque a carga, de fato, não é aquilo que é retirado, é aquilo que é colocado no fluido. Então, a carga manométrica aqui, no caso, é a que a bomba coloca. Em resumo, tá, pessoal? Em resumo, eu achei a prova de médio para baixo, tá? Apesar de que eu acho que o ponto de corte dessa prova aí deve girar em torno aí dos 70 pontos líquido, tá? Então, contando conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, eu acredito que deve ficar ali, ó, entre 68 e 72 pontos, mais ou menos, para passar entre os 27, né, da vaga ali da ampla concorrência. Isso é um chute meu. Eu baseei isso lá olhando no site Olho na Vaga. Se você ainda não cadastrou sua nota lá, cadastre, né, para a gente saber essas estatísticas. Não estou fazendo propaganda aqui, mas acho que é legal colocar lá para a gente saber. Então, assim, pessoal, basicamente esses são meus comentários. Não sei se você concorda ou não. Se você concordar ou não, escreva aqui, deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se esse vídeo fez sentido para você, coloque aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, tá? Muito obrigado se você conseguiu chegar até aqui. E se você não viu a resolução dessa prova ainda, tem todos os vídeos aqui, eu resolvi toda essa prova, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, tá? Então, muito obrigado aí para quem ficou até agora, quem assistiu. Até um próximo. Tchau.